Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 16 de fevereiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, é muito interessante que nem sempre os discípulos compreendem o que Jesus está dizendo. Esse não é o único momento no Evangelho em que Jesus fala e os discípulos não alcançam, não têm sabedoria para alcançar o que Jesus está dizendo. É claro, trata-se do Filho de Deus falando sobre coisas espirituais, falando sobre o mundo místico, falando sobre coisas que eles não tinham alcance para perceber, para compreender a profundidade, né? Então Jesus aqui está falando de algo, aliás, até um tanto simples, mas eles não compreendem. E Jesus se queixa e diz, Jesus percebeu que eles não estavam entendendo o que ele estava dizendo, qual era o discurso, qual a razão do discurso. Ele diz: por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? O que tem a ver a falta de pão com aquilo que eu estou dizendo aqui? É muito interessante perceber, porque muitas vezes a pessoa, pode ser que haja uma falta de comunicação, né, uma dificuldade de alcançar o que o outro está dizendo. E às vezes alguém fala, ou Cristo fala, e a gente não entende a profundidade do que ele diz. Então Jesus está dizendo o seguinte para eles: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Imagine que a palavra fermento aqui está para a palavra influência. Influência porque o fermento faz crescer, né? O fermento dentro da massa influencia a massa, faz a massa crescer. Então Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a influência dos fariseus. Quer dizer, eu não quero que vocês, meus discípulos, pensem como os fariseus, porque alguns versículos atrás Jesus estava discutindo com os fariseus sobre temas ligados à lei. Eles queriam um sinal e depois todas as questões legais, né? Todo cuidado com a lei, etc. Então Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, quer dizer, não vão no caminho dos fariseus, não. Escolham outro caminho, o caminho eu estou dizendo qual é. Então não entrem nessa história do legalismo, isso é perigoso, não vão por aí. Há um outro caminho de um modo de viver a fé muito mais sadio, muito mais tranquilo, e que não deixará vocês cheios de neuroses, cheios de problemas, não é? Então não vão por aí. Jesus, em outra ocasião, é bem duro quando diz que muitos daqueles que pregam não entrarão no paraíso e nem deixarão outros entrarem na dinâmica do paraíso. Quer dizer, além de não entrarem, fecha a porta e impede que outros passem. Então Jesus está se referindo de maneira muito clara às questões do sagrado quando se refere aos fariseus. E depois diz também: cuidado com o fermento de Herodes. E aqui fala de outras coisas, né? Das questões políticas, sociais, das tramas de Herodes, né? Herodes matou João Batista, não é? Herodes era um assassino, quer dizer, era uma pessoa também muito desencontrada, né? Desencontrada como pessoa também.
Então Jesus diz: cuidado nesses fermentos. E assim ele nos adverte, nos abre os olhos, porque há muita gente espalhando fermentos que não constroem, fermentos que não fazem a massa crescer, fermentos que apodrecem a massa, fermentos que fazem a massa, ao invés de crescer, diminuir de qualidade, do modo da vivência do Evangelho, diminuir na profundidade, diminuir no modo como segue a Cristo, no modo como vive a fé. Cuidado na influência dos fariseus, cuidado na influência do povo de Herodes. Jesus diria hoje para nós alguns tipos de coisas assim: amados, cuidado com o fermento de algumas pessoas que na internet divulgam coisas que vão contra a fé. Cuidado com o fermento das grandes massas, Cuidado com certos fermentos que não constroem a fé, não constroem o ser humano, não estão de acordo com o crescimento e a valorização da vida e a valorização do ser humano. Cuidado com estes fermentos. Que essa advertência de Jesus nos sirva durante o dia de hoje, não é? Para que a gente possa escutar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus seja fermento em nossa vida, nos fazendo crescer nos valores do Evangelho, e que essa palavra de Deus nos ensine também a sermos nós também transmissores deste Evangelho e sermos, como Cristo pediu, fermento, a nossa vida, o nosso testemunho, fermento, para que os outros creiam. Então é eliminar ou se afastar de qualquer fermento que esteja azedando a vida, de qualquer fermento que não colabore para o crescimento humano da pessoa, né? Pois bem, desejando a todos um dia repleto de graça e de paz, véspera já da quarta-feira de cinzas, véspera já do início da quaresma, desejo que esse ensinamento do Evangelho de hoje chegue aos nossos corações, não é? Jesus fica preocupado porque os discípulos não entendem as coisas, não compreendem. Muitas vezes também acontece isso conosco, não é? Nem sempre compreendemos o que o Cristo diz. Ele diz: tendo olhos vocês não conseguem ver, e tendo ouvidos vocês não conseguem ouvir. Quer dizer, tendo o necessário para compreender, vocês não conseguem compreender. Vocês ainda não compreendem, diz no último versículo do texto, né? Amados, graça e paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, todos um ótimo dia, paz e bem.